Com os olhos fechados, toma o teu assento, inspira profundo, relaxa os ombros, sente a tua posição, mantendo a nuca alongada, os olhos fechados, visualize nesse instante uma redoma de luz na cor branca, cristalina, envolvendo você, envolvendo a tua casa de paz, de harmonia, preparando você para esse trabalho de hoje. Que a luz possa estar presente no nosso coração, na nossa mente, para que seja um trabalho cheio de harmonia. Inspirando bem profundo, solta o ar bem devagar. Expira. E ao tomar esse assento, permita elevar o teu coração. Elevar o teu coração à fonte de luz e amor. Visualize, sinta que você vai distanciando um pouco do teu corpo físico, como se uma parte sutil sua saísse mais para suas costas e vai se afastando, e você pode ver essa parte física sentada, mas essa parte sutil que tudo vê e tudo percebe, se afasta temporariamente desse corpo, para que você possa compreender a dimensão do nosso trabalho, a dimensão da tua grandeza, a dimensão da tua luz, a dimensão do teu ser. A começar por nós, diante dos novos universos do nosso sistema solar, diante da grande Mãe Universal, que possamos entender com discernimento todas as transformações necessárias para que você possa fazer escolhas mais corretas. A começar por mim, quando todos os calendários caminham para o crescimento e evolução do novo tempo, da nova terra, que tudo se transforma em verdade e amor, equilíbrio e bem-aventurança, para que possamos levar o nosso cálice, expandir a nossa consciência, para que tenhamos oportunidade de sermos um com a fonte de toda a vida. A começar por mim, nesse momento tão importante, o eterno agora, quando outras luzes se aproximam do nosso planeta, abrindo e facilitando para que adentremos em outras dimensões, para que juntos co-criemos vários corpos celestes e uma conexão profunda com os anjos e seres estelares. A começar por mim,
diante desse mundo novo que chega, envolve o meu ser, que essa presença do eu sou, de fé, esperança e amor, possa guiar e reativar a minha chave cósmica, o meu propósito, a começar por mim, como meta principal desta minha vida, ciente dos meus corpos tridimensionais, que eu possa levar, por onde quer que eu vá, a esperança, o abraço, a palavra e às vezes só o olhar. A começar por mim, que o amor, a sabedoria, impulsionados pela força do grande Espírito, de todos os seres dos 4 cantos do universo e de todas as dimensões, eu possa me unir ao bem, ao que é mais sagrado, e atrair as bênçãos necessárias para a minha vida e para todos os meus, a começar por mim, que a minha luz seja um pilar para iluminar a todos aqueles que se esqueceram de sua própria luz, em paz e pacificação. A minha chama é de semideus e ela é reativada nessa vida, no aqui e agora, e o meu caminho é que através do silêncio e do amor que flui todas as coisas, que eu possa reaprender a alquimia de viver em sabedoria, atraindo cada vez mais luz e prosperidade, amor e vitória, a começar por mim. Essa grande consciência universal deseja que o meu propósito seja o guia maior, para que não só transforme o meu ser, mas que eu cumpra o destino programado antes de chegar aqui. A começar por mim, que eu honre a consciência de Deus, Pai e Mãe, para que minha vida não seja em vão. Agora visualize que, como você se afastou de costas e viu você mais distante, eu quero que você vá um pouquinho mais. Sente que você está conectado com o todo, como se pudesse estar, e assim é, no centro de todo o universo, contemplando o belo, o bom e o sagrado, contemplando a beleza cósmica, o amor universal, contemplando a criação e a manifestação dessa criação pelo universo.
que o universo, como consciência viva, envia-te. Qual é a mensagem importante que chega em você de alguma maneira, te cobre de acalento? Agora vai voltando devagar. Vai observando e tentando ver as suas costas, cabelo, os ombros, a coluna. Vai entrando no teu corpo. E sente que você traz essa vibração para esse corpo. E sente que teu corpo físico se acopla a essa nova vibração. Inspira profundo. Solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira profundo. Solta. Inspira devagarzinho, abrindo os olhos. Bom, vou abrir uma mensagem para começar. Abrindo portas interiores. Que diz assim. Caiu na seguinte mensagem. Mudança. Okay? Para quem será que é essa mensagem? Hein? Vamos lá. Mudança é a chave que lhe abrirá todas as portas. Mudará seu coração e sua mente. Quando sua segurança está em mim, você não tem medo das mudanças, por mais drásticas que elas pareçam. Saiba simplesmente que cada mudança é para o bem do todo. Sejam elas mudanças pessoais, mudanças no país ou no mundo. Aceite que elas são necessárias e as acompanhe. Siga em frente e para o alto quando eu lhe disser que o melhor ainda está por vir. Você achará o novo muito mais interessante do que o velho, à medida que você se incorporar a ele sem resistência. Porque tomar as coisas mais difíceis para si mesmo, nada fica na minha mão. A bola já começou a rolar. O novo dia está aqui. E você só será parte dele se o aceitar e fluir com ele. Do contrário, você será deixado para trás. Engraçado tirar essa mensagem hoje, porque o trecho que eu coloquei para a gente falar, da página 28, que vai falar o estado, o ego e o estado atual da humanidade, tem um pouco a ver com esse espaço em nós que às vezes a gente se prende
aquilo que a gente reconhece. Porque eu não conheço a minha nova versão, eu não conheço aquilo que pode chegar. E eu também não quero conhecer, eu não permito. Porque eu estou muito preso àquilo que eu reconheço em mim, que eu já defini em mim. Conforme a gente vai amadurecendo, tem um mantra hindu que diz assim, que o fruto, quando ele está maduro, ele se desprende do talo, né? Simbolicamente, o mantra está querendo dizer que quando você está pronto, você vai se desprender desse talo, você vai evoluir. Para evoluir, você vai ter que cair nesse pé, apodrecer, criar uma nova raiz para criar um novo broto. Olha que coisa bonita, mas é difícil desprender. Agora, vocês já viram aquele fruto que apodrece no talo? Ele não cai, ele fica podre no talo. Esse é o indivíduo que não deixa as coisas fluírem, que não abre espaço para ver a vida diferente em si mesmo. Eu estou tão acostumada a ter um certo tipo de visão que eu não dou conta de mudar a minha vida, porque eu só sei viver dessa maneira. Eu não consigo viver de outra. E isso é um enraizamento muito complicado, né? Nossos olhos, eles são feitos para ver o que é real, com R maiúsculo. Então, ou eu falo a vida, né? Gosto de dizer, às vezes para ver a vida maior. O que é visível, a gente vê com os olhos, mas o invisível só se dá quando nós desapegamos daquilo que a gente acredita ser. Todos os dias, o sol nasce e se põe. Mas todos os dias é diferente o sol. Não existe um dia que o raio seja o mesmo. Você não pode ver a luz, mas a luz te possibilita ver todas as coisas. E isso pode ser numa visão pequena, em que eu acendo a luz da minha casa e consigo possibilitar ver as coisas, como o sol que me possibilita ver o mundo, ou como a luz interna que me possibilita ver aquilo que ainda não foi visto sobre mim mesmo. Então, na página, eu sempre vou trazer uma coisa aqui, né? Vai ficar gravado, tudo bem. Eu sempre fico 1 hora antes, de manhã eu medito, porque eu vou fazer esse trabalho. E depois, 1 hora antes, eu sento, eu já li na semana, mas eu sento para ler de outro lugar. Eu sento para ler como é que eu vou, o que que eu vou falar a partir disso, né? Antigamente eu escrevia, eu tinha várias anotaçõezinhas, ainda faço, né? Acho que eu vou. E eu sempre, hoje, eu fiz assim, nossa, eu sentei que meditei mais um pouco, eu não faço ideia. Como é que eu vou fazer essa costura? E aí as coisas vão chegando. Porque a gente precisa acreditar que, às vezes, o eu menor em mim não tem possibilidade de falar nada. O eu menor em mim não tem subsídio para falar disso. Mas quando o eu, diz sua velhinha, mas quando o eu maior em mim, quando o eu maior em mim acende a luz, o eu maior em mim possibilita de dizer coisas que o eu menor em mim não seria capaz, não teria a capacidade. Então, vamos lá, página 28, já vou pegar a primeira frase, tá? As palavras as palavras não importam se não verbalizadas e transformadas em som.
ou se permanecem como pensamentos, podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é, mas na verdade não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Vou dar uma pausa. Olha como a costura é boa da primeira frase, né? Que é, trata-se, portanto, de ver aquilo que não é visto. Se eu mostrar uma coisa pela primeira vez para você, você pode tomar-se de espanto. Uau, eu nunca vi isso. Sabe quando a gente vai, sei lá, tô com a Sil aqui na minha câmera e aí tô pensando que quando a gente vai numa exposição de artes e a gente vê um quadro pela primeira vez, e aí você fica ali, estarrecido naquele quadro, e fala, uau, eu nunca vi isso de perto. Que coisa mais magnífica. E você é tomado de uma emoção, você está vendo aquilo pela primeira vez. Só que a gente perde a possibilidade de ver as coisas pela primeira vez. A gente se olha no espelho e não cria a possibilidade de nos vermos pela primeira vez. O amor por nós vai morrendo. Porque você se vê todo dia. Você percebe? Eu me vejo todo dia. Por que eu vou amar? E tem gente que ainda se vê todo dia para se criticar. Nossa, não tá bom, né? Acho que preciso fazer o... Nunca! A maioria das pessoas, quando se olha no espelho, ou é um passando para pentear o cabelo, mas nunca para contemplar a vida em você. Então, aqui, ele está dizendo que as palavras, elas não importam se elas se são verbalizadas e transformadas em som, ou se permanece como pensamento. O que quer que você coloque a palavra, ela está te definindo. Ela está definindo alguma coisa. Quando você usa uma palavra, é para definir alguma coisa. Os primeiros frissons que a gente aprende da palavra é o quê? O nosso nome. A partir do nosso nome, a gente começa a entender meu, eu. E é daí que nasce o ego, né? E as crianças são os seres mais encantadores e os mais dotados de ego. Não quero, esse é meu. Não me empresto, até que você tem que começar a fazer a criança entender esses diferentes transitar do mesmo ser na capacidade de poder partilhar com o outro, né? Então, temos que estar bem atento com os nossos olhos bem abertos, para que a gente não pereça, será que é essa a palavra? Do belo, sabe? Que é um aspecto da consciência de Deus. Se eu utilizo palavras para definir as coisas, eu perco o suspiro de cada coisa, né? Então, vamos embora. Página 29, lá no início também. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Vou parar. Porque a palavra milagre, ela tem um contexto profundo.
Porque a palavra milagre é uma palavra que quase não se usa. E quando se usa, é num contexto muito religioso. A gente não consegue mais olhar para o milagre da vida, o milagre de abrir os olhos. Eu acho que eu já contei essa história. Uma vez conheci uma psicóloga, uma senhora encantadora. E uma vez ela me contou a história dela, como ela se transformou em psicóloga. Na verdade, ela não era psicóloga, ela era uma pianista de extremo valor e muito conhecida. Mas um dia ela sofreu um acidente de carro e ficou paralisada, impossibilitando ela de tocar. Mas ela falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim para mim: mesmo eu precisando ser amparada em tudo, para comer, para tomar banho, ela disse, eu todos os dias agradecia. Exatamente tudo. A água do chuveiro que caía no meu rosto, mesmo não possibilitando eu levantar o meu braço para lavar o cabelo, eu dizia, eu agradeço pela água que escorre no meu corpo. Ela disse que ela passou anos dizendo para cada coisa, ela dizia, eu agradeço a possibilidade de poder fazer isso. Até que um dia descobriram uma cirurgia que o caso dela podia ser reversível. E descobriram uma cirurgia que a lesão não era tanta, mas se fizesse aqui, bom, enfim, ela foi fazer essa cirurgia fora, colocou uma placa na coluna, mexeram nela e passou mais um tanto fazendo fisioterapia. Essa mulher começou a voltar, mas ela não tinha mais a precisão que ela tinha com os movimentos. Então ela resolveu, quando ela começou a andar de novo, passado, não sei, o marido se separou dela, porque ela ficou muito inválida, e ela dizia assim para mim, eu agradeço ele todos os dias. E aí ela foi fazer um curso no Tibete com o Dalai Lama. Enfim, ela me conta coisas incríveis que ela viveu, mas o que eu quero deixar aqui é que a palavra nunca definiu ela sem o sentimento. Porque a gente às vezes diz, ai, nossa, como eu agradeço a minha vida, mas eu não sinto efetivamente a gratidão pela minha própria vida. Quantas vezes a gente diz eu te amo, mas não sente efetivamente eu te amo. Quantas vezes a gente diz eu tô com saudade, mas efetivamente eu não tô sentindo a saudade. Então, uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor. E o maior de todos os milagres, que é o milagre da vida, que ela reverenciava, é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais, imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais às coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Às vezes, quando você está de frente com alguém que você quer ter uma conversa mais profunda e você percebe, eu não consigo, a pessoa não vai aprofundar. E não é porque a pessoa não é inteligente. Às vezes a pessoa ela é inteligente, mas ela não tem aprofundamento. Por que que ela não aprofunda? Porque tudo na vida daquela pessoa já está marcado com rótulo. Como se você fosse no mercado e tivesse, esse aqui é o rótulo disso, esse aqui é o preço disso aqui. Já está
tão robotizado que não cria a possibilidade de expandir um pouco mais e aprofundar. Então, quando essa frase nos toca, que quanto mais rápidos somos em ligar os rótulos verbais e mentais às coisas, do tipo, aquele homem é gay. E se está andando desse jeito, deve ser um pervertido. Aquele ali lembra minha mãe, mas eu não estou dizendo isso. Eu disse, nossa, essa pessoa deve ser uma encrenqueira, porque na tua cabeça, aquele cabelo, aquela cor de olho, aquele formato, te lembra que tua mãe é uma encrenqueira. Você percebe? Sem você perceber, você vai definindo as pessoas, se aproximando e se afastando. Só que o que a gente não entende é que a gente sempre se aproxima de quem a gente reconhece. Então, se você reconhece, desculpa, se você reconhece apenas os rótulos dos quais você conviveu, seja no trabalho, seja na família, você pode amar aquela pessoa que está do seu lado, mas aquela que está do seu lado é exatamente os rótulos que provavelmente você não está querendo conviver. Vamos pensar nisso? Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria. A sabedoria, ela só chega, ela só é sentida quando a gente... tá tão bonitinho vocês com esses livrinhos, a Cíntia e a Rô, bonitinha anotando, lindas. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas nós perdemos sabedoria. Sabe, às vezes já aconteceu com você ter julgado alguém. E aí, quando você conversa com a pessoa, você fala assim, nossa, fiz mau julgamento da pessoa. Olha que pessoa incrível. Olha, eu poderia ter pedido a possibilidade de estar com essa pessoa. Olha que coisa. Agora pense em tantas possibilidades que nós já perdemos, porque a gente já fez um pré-julgamento, já definiu a palavra. A palavra já definiu as coisas. Tá bom. Eu vou para a página... Depois vocês leem tudo, né? Eu vou para a página 30, estou pegando só alguns trechos. Que é, a palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados como com maior frequência, aí ele coloca entre aspas, juntamente com as palavras correlacionadas, que é mim, meu, comigo, como é um dos mais enganosos. Na sua aplicação contida normal, eu contém o erro primordial, uma percepção equivocada de que a pessoa é um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. Eu sou Luciana. Eu não sou Luciana. Eu sou professora. Eu não sou professora. Eu estou Luciana, mas não sou. Isso é meu. O meu filho. Quando eu digo esse é o meu filho, essa é a minha filha, pensando na Lara e no Luca, não, eles não são meus. Eu estou definindo eles como minha posse. E essa é a empregação errada do eu aqui. Tá bem? Eu tenho uma casa. Vocês já pensaram nisso? Eu tenho uma casa. Não, eu não tenho uma casa. Daqui a pouco eu não vou mais estar aqui, a casa continuará aqui e outras famílias vão habitar. Pensa daqui milhões e milhões e milhões de anos, essa casa ainda vai estar aqui. E eu não serei a dona dela, então não é meu. Eu lembro de um meu professor da psicologia transpessoal, um deles, né? Eu achei isso muito simbólico. Ele
tem um sítio. Em volta desse sítio é um terreno que não pode mexer, é uma natureza que não pode mexer. Ele pegou o terreno do sítio dele, que vale dinheiro, e passou em nota para uma instituição que cuida da mata, para dizer assim, quando eu não mais estiver aqui, toda essa mata que eu tomo conta, que faz parte do meu terreno, nunca poderá ser destruída, porque esse terreno não é meu. Eu não posso pegar esse terreno e dizer, esse terreno é da minha filha, esse terreno é do meu filho, porque isso aqui não é meu, essa terra é do mundo. Essa terra não é minha, essa terra é da mãe natureza. Ela me emprestou aqui, mas essa terra não é minha. E eu acho isso tão bonito, né? Tipo, essa terra não é minha, eu posso ter comprado ela para ficar aqui por um tempo, mas essa terra não é minha. Mas a gente gosta de dizer a minha casa, percebe? E quando eu digo a minha casa, eu tomo posse de um ego enorme, né? De um ego enorme. Seja uma casinha, um casebre, seja uma mansão. Eu vou tomar um ego enorme. A gente se esquece que a gente vai partir. Eu lembro, tá me vindo agora essa imagem, né? Quando o Clodovil morreu. E ele deixou uma mansão linda em Ubatuba. A pessoa vai embora. Deixou para os empregados ali, a pessoa vai embora. Ela não quer saber. Ah, mentira. Essa é outra história. Ele não deixou para ninguém. Faça o que vocês quiserem. Depois alguém se vira aí para ver o que vai fazer com isso daí. Eu não quero, não é mais meu. Não deixou para ninguém. Não deixou uma escritura para ninguém. Ah, esse aqui para o meu empregado. Não deixou para ninguém. Isso não é meu. Depois você se vê aí. Prefeitura de Ubatuba vai ver o que vai fazer com isso. E ficou por muito tempo fechado. Estou lembrando da história que um senhor, um casal que passou a vida inteira cuidando de senhores que tinham muito dinheiro. E quando eles morreram, eles não tinham filhos, esse casal que morreu. E esse casal, que era o caseiro e a mulher, que passou a vida cuidando dos dois, também não tiveram filhos. E quando eles morreram, eles falaram assim, passaram tudo, a herança, tudo ficou para esse casal. Então, esse casal, que era um casal bem humilde, pegaram, acho que 10 apartamentos de cobertura nos jardins. Ficaram ricos. Tipo, o que eu quero dizer é que, no final das contas, esse lugar de tomar posse é o lugar errado do eu, que nos faz sentido, eu anotei aqui, para ver as coisas mais científicas, a gente usa aparelhos, instrumentos sofisticados. Mas para ver Deus, para ver o que é sagrado, a gente só pode usar o coração. E aí a pergunta é como eu consigo sair da incorporação da palavra e ver aquilo que não pode ser definido em palavras. Sabe quando você já deve ter ido para algum lugar e ter passado algum estado de milagre, assim, que é sobre, uau, isso que eu estou vivendo é um milagre, e você não consegue definir em palavras. Então você chora. O choro é a arte de dizer, eu não posso fechar esse sentimento todo em uma palavra, porque uma palavra não vai caber o que eu estou sentindo. Então eu choro. Isso é lindo demais, né? Quando o corpo sabe que se eu fechar a minha experiência numa palavra, eu não vou. Quando eu penso no Taj Mahal, né? Que a primeira vez que eu vi, em todas as vezes que eu entro naquela curva, que você vai aqui, aí você vira, sempre, e todas as vezes que eu vou, eu falo, uau, eu não consigo definir aquilo, nenhuma palavra. É, é um negócio que te arrebata, que você fala, uau, não quero definir. Sempre me emociono ao olhar aquilo. E pensar que aquilo
é um símbolo de um amor, mas que a palavra amor não pode ser definida pelo amor, ela precisa ser sentida. Alguém diz, eu tô sentindo amor e não sente amor, diz amor sem sentir amor, não existe. O amor é algo que te arrebata, que faz você tremer as pernas. Eu lembro da Larissa vendo a primeira vez o Taj Mahal, ela parou e ela disse, ah, que grande, mamãe. Tipo, e ela parou e ela não andou. Por um tempo ela ficou ali parada, a primeira vez que ela viu. E ela olhou para mim e se emocionou. Uau, que grande, mamãe. Tipo, ela nem tinha noção. Hoje ela ainda é mais velha, mas quando ela foi, imaginou, ela ia fazer 3 anos. Tipo, uau, que grande, mamãe. É isso, o arrebatamento. Esse espaço que a gente começa, então, o meu olhar aqui para vocês hoje, vou começar a encerrar, tinha mais coisas que eu anotei aqui, mas aí vocês olham, que existem coisas que não são do âmbito da palavra, né? É do âmbito da vibração, né? E a vibração é alguma coisa que a gente não define. Aquilo que vibra, no conceito de Hermes Trismegistus, fala muito disso, né? A vibração é alguma coisa que não dá para definir, né? Assim como é aquilo que está além da palavra, é o som, é o eco. Algumas pessoas estão vibrando na palavra, ou vibrando na palavra, não é esse termo que eu queria dizer, estão na palavra, não conseguem sentir a vibração do olhar. Tem uma coisa que palavras não descrevem. Uma vez eu vi a imagem de 2 velhinhos se olhando. Eles não diziam nada, mas diziam tudo. Tem coisas que palavras não podem suprir a necessidade dos olhos. Os olhos querem se encontrar. E isso há uma vibração. Tem uma frase de Confúcio que diz assim, o homem vulgar fala de pessoas. O homem comum fala de coisas. Mas o homem verdadeiramente humano, ele é a própria ideia. Ele vibra a própria ideia. Ele é o ser. Mesmo que ele não diz nada, ele é aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que quando você está do lado, ela pode não dizer nada, mas você gosta de estar com ela. Mesmo se ela não disser nada, aqui estarei. Bom, vou dar uma pausa, porque eu acho que eu já falei demais. Quero ver se vocês têm. Então, com os olhos fechados, inspirando bem profundo. Eu vou pedir para vocês apertarem bem os olhos, assim. Aperta bem os olhos, assim. Fecha, fecha, aperta, aperta, aperta. Segura aí, vai apertando. Tensiona a têmpora, direita e esquerda, a face, a testa. Tensiona, 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 tensiona. Agora solta, sem abrir os olhos. Vai distensionando. Vai relaxando o olhar. Vai soltando a testa, faces, lábios. E olha para o teu interior. É como se você virasse o teu olhar para dentro. Com as palavras. Para descrever tamanha beleza e grandeza. Permita que teu olhar seja a visão mais bonita e grandiosa. A luz do olhar. O próprio ato de ver a luz. E ser a luz.
olhar assim, com os olhos do infinito. É uma realidade que pode ser descrita, apenas sentir ser, manifestando o real, um olhar que não é aprisionado pelo objeto, mas aquele que vê e contempla o invisível, o infinito em si mesmo. Abençoado seja aquilo que vemos, além de toda definição e palavra. Inspira profundo. Solta o ar devagar. Que sejamos nutridos e protegidos. Que trabalhemos com vigor, que só haja paz entre nós. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Ótima noite a vocês. Um beijo.